Vamos ao vivo para lá porque as buscas aos desaparecidos continuam em Juiz de Fora e também em Ubá, no interior de Minas. Os trabalhos da Defesa Civil e dos bombeiros enfrentam chuvas que continuam caindo ininterruptamente sobre as zonas afetadas. E isso está acontecendo o tempo todo, o que dificulta o trabalho desses agentes. Para a gente saber como eles estão atuando apesar dessas dificuldades, trazer, infelizmente, essa contagem de pessoas que já foram resgatadas, pessoas desaparecidas, infelizmente 49 mortos já contabilizados nas duas cidades. A gente vai falar agora com o repórter Iago Rocha, que chega ao vivo ao News Manhã. Oi, Iago, bem-vindo mais uma vez, bom dia para você. E, como ontem, peço para você começar dizendo exatamente onde você está. Bom dia, Lívia, bom dia, Lúcio, a todos que assistem aqui ao SBT News. Eu falo ao vivo do bairro Jardim Natal, onde nesta manhã 8 casas desabaram. Nós percebemos aqui ao fundo a dimensão desses estragos, entre ali os destroços, um carro que ficava em uma garagem, uma correria muito grande aqui no córrego Humaitá, que corta aqui o bairro. Um telhado todo retorcido, Olívia. Aqui, graças a Deus, a Defesa Civil já tinha emitido alerta, já tinha orientado os moradores. Então, nessas casas, elas já estavam vazias. Mas este outro ponto que não foi notificado, os moradores ainda estavam aqui, eles acabaram sendo surpreendidos, porque os destroços acabaram impedindo ali a passagem da água do córrego. Essa água, então, começou a passar por trás dessas casas, foi aqui destruindo muros, até conseguir dar vazão aqui na região. Então, os moradores que não estavam numa área de risco até então precisaram sair correndo às pressas aqui das residências. Então, uma situação muito triste, muito assustadora. E tem morador, Olívia, segundo aqui a prefeitura, que ainda resiste em ficar na área de risco. Então, em algumas janelas dessas casas que estão aqui próximo a este barranco, nós percebemos moradores ainda nas casas que, segundo a prefeitura, não querem sair neste momento. A gente entende, né, deixar tudo para trás, não tem para onde ir. É uma situação muito complicada, mas a vida tem que estar em primeiro lugar. Então a prefeitura está desligando água, desligando luz para tentar forçar essa saída. Aqui, então, como eu disse, ninguém é soterrado. Aqui ao fundo, Olívia e Lúcio também, é todo mundo que acompanha o SBT News, os moradores que saíram correndo só tiveram a oportunidade de pegar o que tinha ali próximo. Foi uma correria muito grande. Depois que a água baixou, eles conseguiram voltar para as casas aqui rapidamente para fazer a retirada de alguns móveis. Então, toda hora que caminhões de mudança. Chega neste momento aqui, ao lado direito, o nosso repórter cinematográfico vai filmar, uma máquina pesada para auxiliar aqui nessa limpeza, né? Para aliviar ali também o leito do córrego que está com os destroços. A Defesa Civil também voltando aqui neste local no momento. E aqui um morador que nós flagramos, enquanto ele tirava tudo, Olívia, das casas, um novo desmoronamento começou de repente. Então saiu correndo, que é o André. O André, a gente está ao vivo novamente aqui para o SBT. Nós estávamos acompanhando, você e sua família retirando tudo de casa, quando de repente ouviu alguns estalos e só deu tempo de correr, não é isso? Amigo, foi, cara. A casa caindo ali, o barranco caindo, perto do córrego aqui. O córrego jogou o nosso terreno para cá, jogou o córrego para cá, pro lado de cada rua. Uma coisa só de filme, cara. Eu nunca vi na minha vida, isso aí, 46 anos que eu moro aqui, eu nunca vi isso aqui na minha vida, cara. É Deus, cara, é Deus. Para confortar a gente aí. A gente acompanhando aqui, né, 8 casas que acabaram cedendo. Vocês que estavam do outro lado, mas o susto é o mesmo, né? Uma correria. O susto é o mesmo. A gente vê hoje uma porta de carro batendo, a gente acha que a casa caindo. Não é brincadeira, não. Qualquer barulho. Qualquer barulho. Mas a gente tem graças a Deus, a família está bem. Tiramos alguns pertences, conseguimos tirar, mas se a gente trabalha, corre atrás. Mas a nossa família está bem, graças a Deus. E a previsão aqui é de chuva até sexta-feira. Nós acompanhamos essa que caiu na noite de ontem, muito forte. E é o tempo fechar, que o coração volta a apertar e volta a passar tudo na mente, né? Volta que você pode ver que tem um prédio ali em cima ali, que corre o risco dele cair. Se ele cair, vai ser um desastre pior do que ontem. Rezar e pedir a Deus, cara, para não acontecer nada, meu amigo. Nada. Amém. Força para vocês aí, muito viu? Obrigado, bom trabalho para vocês. É a correria total aqui, então, Lívia e Lúcio também, para retirar o que consegue, né? A orientação é não voltar para as casas neste momento. Então, as pessoas acabam ainda tentando salvar alguns pertences, mas qualquer barulho, qualquer estalo que eles ouvem é uma correria, porque é todo mundo bastante preocupado. Atualizando aqui os números de Juiz de Fora, Olívia, são, segundo aqui o Corpo de Bombeiros, 43 mortos nessas tragédias aqui e 16 ainda sendo
procurados, e somando com Ubá, que também fica aqui na região, na cidade de Ubá, nós temos aqui os números de 6 vítimas mortas e 2 desaparecidas. Então, é uma tragédia muito grande aqui na zona da Mata Mineira. Como eu disse, choveu bastante durante essa noite, cerca de 100 milímetros. Então, segundo a Prefeitura, só em fevereiro já choveu 4 vezes do que era esperado aqui para a cidade de Juiz de Fora, que volta, então, a registrar tragédias. Essa chuva que, inclusive, atrapalha as buscas nas áreas onde tem pessoas desaparecidas. No Parque Burnier, ontem nós acompanhamos o resgate de 4 corpos, infelizmente sem vida, um pela manhã, 2 durante a tarde e 1 durante a noite. Então, esses pontos, com a chuva forte que atingiu aqui a cidade, os bombeiros precisaram suspender essas buscas. E para se ter uma noção, somente durante a noite e madrugada foram cerca de 30 chamados aqui em regiões diferentes de Juiz de Fora. Tem uma força-tarefa, é uma corrida contra o tempo, porque a gente sabe quanto mais demora esse resgate, a chance de encontrar pessoas com vida reduz, né, infelizmente. Então, todo mundo aqui acompanhando de perto, aqui famílias que tiveram que deixar casas e outros pontos, famílias que aguardam encontrar ali, infelizmente, os corpos de parentes, Olívia e Lúcio. Iago, primeiro nossa solidariedade aí aos moradores de Juiz de Fora, de Ubá também. Eu queria te perguntar uma coisa, Iago, essas 8 casas que desabaram, choveu muito essa noite ou ainda é reflexo do solo encharcado dos últimos dias? Ô Lúcio, é uma soma dos dois, né? O solo aqui não seca porque o sol aparece muito pouco, de repente volta a chover. Choveu durante a tarde, choveu muito durante a noite. Então é o solo encharcado e uma chuva muito forte que atingiu aqui Juiz de Fora novamente. Então acaba que isso proporciona novamente palcos assim de tragédias que chamam bastante atenção. Nós acompanhamos aqui de perto, é uma dimensão muito grande, telhados assim, casas que viraram nada, né? Foi totalmente varrida aqui a paisagem. Então é uma soma dos dois fatores. É um solo que está bastante encharcado e uma chuva forte que não cessa aqui na região de Juiz de Fora, da zona da Mata Mineira. O rio principal aqui voltou a encher. Ontem, voltando para o hotel, nós estávamos acompanhando as buscas no Parque Burnier. Diversas ruas alagadas, enfrentamos alguns pontos de alagamento. Então, assim, essa chuva dessa noite voltou aqui a assustar bastante os moradores e diversos pontos aqui com casas que desabaram, infelizmente. Iago, muito obrigado aí pelo trabalho, então, viu? Força, meu amigo. Obrigado. Lívia, então, atualizando os números, né? 49 mortos na região, sim. 21 pessoas desaparecidas ainda até agora. Só em Juiz de Fora são 21 desaparecidos e 43 mortos. Em Ubá são 6 mortes. Então, como a gente está trazendo dados somados de Juiz de Fora e de Ubá, 49 mortos nessa tragédia climática. Mais uma, infelizmente.